Olá, seja bem-vinda ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Sou Silvia Cristina Beoso Junqueira de Andrade, coordeno o curso de nutrição e, em nome do Unisalesiano, agradeço sua participação neste evento tão relevante na atualidade. O terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. A palavra é sua e a satisfação é nossa. Oi, Nayara. Olá, tudo bem? Tudo bom? Eu me chamo Nayara, sou nutricionista e vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre formas de gerenciamento de um serviço de nutrição. Bom, eu sou formada técnica em nutrição pela ETEC Carlos de Campos e sou graduada pela Faculdade Santa Marcelina em São Paulo. Fiz pós-graduação em clínica hospitalar no Instituto de Pesquisa Albert Einstein. E dentre os meus 9 anos de formada, eu tive vários campos de atuação. Atuei em 4 anos em clínica hospitalar de hospitais de alta complexidade, na cidade de São Paulo. Atuei como nutricionista de atendimento domiciliar, home care, com pacientes acamados, né, por plano de saúde ou pelo Sistema Único de Saúde. Trabalhei 3 anos como nutricionista de MTN, equipe multidisciplinar de terapia nutricional, em hospitais também de grande porte em São Paulo. E atualmente faz 1 ano que eu estou como gerente de unidade de operações pela Sodexo Brasil. Então, vamos entender um pouquinho como funciona um serviço de nutrição, para a gente entender como é que vai ser esse gerenciamento num todo, né? Então, um serviço de nutrição e dietética, a gente tem um cuidado e um planejamento do início ao fim, falando de todas as etapas. Desde a etapa que eu compro o alimento, que eu separo o alimento, que eu estoco esse alimento, que eu pré-preparo, que eu produzo e que eu distribuo esse alimento. Então, é do começo ao final, a gente tem que planejar todas as etapas desse alimento que passa dentro de um serviço de nutrição. E aí, falando nesse sentido, a gente serve não apenas o paciente dentro de um hospital, a gente serve também a equipe operacional, a gente serve também a equipe administrativa, então todos os atendentes, todos os enfermeiros, diretores, a nossa equipe, todos comem da refeição que nós produzimos dentro de uma unidade. Então, é um time muito grande, é um time muito complexo, porque eu falo de receber uma mercadoria, de organizar, de preparar e de servir esse alimento pronto. Então, eu tenho desde estoquista, auxiliar de estoque, auxiliar de serviços gerais para limpar e organizar essa cozinha, oficial de cozinha, cozinheiro, copeira, nutricionista, assistente administrativo, técnico em nutrição. A gente tem a nutricionista que cuida do paciente, mas eu também tenho a nutricionista que cuida da refeição, da produção. Então, é um time muito grande, muito complexo. E o nosso foco principal é sempre a segurança alimentar. É sempre baseado no Manual da Vigilância Sanitária. Todos os processos têm critérios a serem seguidos. Então, nós precisamos organizar todas essas etapas sempre baseado no Manual da Vigilância Sanitária. Isso é muito importante. A gente quer sempre que essa refeição seja servida em quantidade adequada, com uma qualidade adequada, mas com uma segurança alimentar para todos que serão servidos e que irão receber a nossa refeição. E aí, quando a gente tem uma estrutura muito grande, a gente tem alguns modelos de contrato para gerenciar toda essa estrutura, né? Então, os tipos de gerenciamento. A gente tem um gerenciamento de autogestão e um gerenciamento de concessão. E eu vou explicar para vocês a diferença desses tipos de gerenciamento. São os mais comuns que a gente encontra hoje nos hospitais. Então, quando eu falo de um sistema de autogestão, eu entendo que ele funciona sozinho dentro da unidade, né? A unidade gere esse serviço.
é uma autogestão, né? O próprio hospital toma conta do serviço de nutrição. E um serviço de nutrição é muito complexo, né? Mas o que isso tem de diferente? Normalmente é um serviço que se investe mais. O próprio hospital está cuidando do seu time. Então, ele cuida de todos os processos, esses que eu já citei anteriormente, mas ele cuida também da toda a parte de time, contratação, documentação, responsabilidade técnica, né? Tudo isso é por parte do hospital. Quem toma, nós respondemos, o time de uma autogestão responde diretamente ao hospital, né? Então, os diretores, enfim, eles que tomam conta desse processo. E aí, o que normalmente nós enxergamos num contrato de autogestão? Gastronomia hospitalar. Esse tipo de modelo, principalmente aqui em São Paulo, em vários hospitais que eu passei, a gente enxerga isso em hospitais de alto padrão, né? Hospitais de grandes nomes em São Paulo. Então, isso busca uma gastronomia hospitalar, é uma coisa muito mais requintada, muito mais refinada, né? É atenção a detalhes que fazem a diferença, são marcas trabalhadas que fazem diferença, então nem sempre é o preço mais barato. É a marca que vai agradar ao meu cliente final, seja ele o time operacional, o time do hospital, ou seja ele o paciente, né? Isso tem bastante impacto. Então, isso dá uma flexibilidade em a gente atender algumas demandas. Quando eu vou colocar para vocês aqui uma visão do paciente, o que esse tipo de contrato impacta diretamente lá na ponta final, no meu paciente. A gente fala muito que o paciente normalmente fica muito tempo internado, né? A gente tem longas internações aí, que é onde a gente tem que trabalhar, né? Nós, nutricionistas, temos que trabalhar mais a fundo nesse paciente. Ele está ali há muito tempo, ele está doente, ele está fora da casa dele, fora da rotina dele, sendo furado a todo momento, exames, várias situações que não é do agrado dele. E a gente busca conforto sempre na comida, né? E como esse tipo de contrato vai facilitar com que eu traga um conforto para o meu paciente? O que isso impacta? A nutricionista que está lá na ponta, oferecendo as coisas para o paciente. É muito mais flexível, porque é o dinheiro do hospital. Então, normalmente, tem-se um cartão corporativo. O paciente pediu tal item. Se eu não tenho isso no meu estoque, então tem uma pessoa responsável que vai pegar esse cartão, ou a gente liga para um fornecedor e vê se ele consegue fazer a entrega para o mesmo dia. Caso não seja possível, a gente pega esse cartão e vai num supermercado mais próximo ou no lugar que tem essa solicitação para a gente preparar um prato, uma receita, ou é alguma coisa que ele quer comer, né, que a gente consegue ofertar dentro da demanda desse paciente, dentro das possibilidades desse paciente, claro, né? Então, a nutricionista tem uma flexibilidade e uma agilidade em atender melhor essas demandas, né? É muito mais tranquilo para esses processos. E aí, uma autogestão, como eu falei, tem um maior investimento, a gente fala também aí em time. Eles, normalmente, um time de autogestão tem um salário muito maior do que o mercado, do que outras empresas costumam pagar. Por quê? Porque eu vou cobrar por um serviço de muito mais qualidade do que o normal, é muito mais exigente do que o normal. Eu exijo que os meus profissionais tenham uma certa qualificação, seja copeira, seja cozinheiro, seja nutricionista, enfim, porque é um público de mais alto padrão que vai ser atendido, então se cobra mais. Então, cursos, treinamentos, pós-graduações, né, especializações do time, quanto a tratativa, às vezes, modo de atender, um estudo a mais, uma nutricionista mais especializada em alguma área específica ou não, né? A gente exige mais. Então, por isso que paga-se melhor. Eu estou pagando por um cara que tem mais estudo, uma pessoa que tem mais estudo, né? Então, isso muda bastante. Mas, em contrapartida, a gente tem também um certo ônus, né? Então, um exemplo, eu trabalho com a marca de margarina X. Tem que ser a marca de margarina X, porque é o que os meus clientes estão acostumados, meus pacientes estão acostumados. E, de repente, o meu fornecedor fala assim, não tenho. A gente teve um problema, a gente não recebeu. O que vai acontecer? Eu vou pagar por esse problema, né? Então, eu vou buscar em qualquer outro fornecedor. Mas o outro fornecedor é mais caro. Ok, mas aqui eu tenho que ter esta marca. Tem que ser essa marca de margarina.
E aí, às vezes, a gente acaba pagando isso no financeiro, né? Então, a gente tem... o financeiro acaba por... Ele é maior, mas ele pode ser mais prejudicado em algumas situações. Porque eu literalmente pago pelo que o meu cliente exige, pelo que o meu paciente exige, né? Então, eu tenho que ter os itens independente do preço. E é isso, a gente sabe que o orçamento tem que ser controlado. Por maior que seja o orçamento, ele é um orçamento. Então, tem que estar dentro da margem que foi estipulada. Então, é perigoso, esse tipo de contrato tem que ser muito delicado, muito bem trabalhado. Ele te traz flexibilidade para trabalhar, mas essa flexibilidade a gente tem que ter um certo zelo em cuidar para a gente não extrapolar e nem estourar orçamentos por aí, né? Tudo hoje em dia é custo, a gente tem que entender que a gente tem que ter consciência em como trabalhar com o dinheiro. Em contrapartida, a gente tem um outro modelo, que é o modelo de concessão. E aí, quando a gente fala de concessão, né, trabalho com concessionária, com terceirizada, seja qual for o tipo de título que a gente dá aí, a gente tem comumente 2 tipos de contrato dentro da concessão. O contrato de preço fixo e o contrato de mandato. E aí, qual que é a diferença entre esses tipos de contratos dentro da terceirizada? O contrato de preço fixo, que normalmente a gente chama de gestão, um contrato de gestão é o seguinte: o hospital vai lá e contrata uma empresa terceira para prestar o serviço dentro da nutrição. E ele vai falar assim: nós temos este contrato, esse é o cardápio, eu preciso de X funcionários para fazer este serviço. Qual o seu preço? E aí tem-se aí algumas empresas pleiteando esse valor, e aí ganha o pleiteio ali, né, a situação, quem dá um valor melhor para o hospital. O que o hospital enxerga de melhor custo-benefício para ele dentro do que foi ofertado, dentro disso que ele colocou de exigências, né? Então fecharam-se um contrato, um exemplo, em 250 mil por mês. 250 mil, você tem que fornecer X refeições com X pessoas, em X cardápio, com X padrão. E ali, a empresa terceira se vira. O orçamento dela é este. Nenhum real a mais e nenhum real a menos. E aí, o que isso impacta lá na minha ponta? Que nem a gente falou previamente, né? A gente está olhando aqui para o paciente. Como é que isso impacta lá para o meu paciente? Quando o meu paciente me faz alguma solicitação, não é uma coisa que eu consigo assim tão facilmente. Por quê? Porque eu tenho um valor dentro do meu mês para gastar. Minha empresa tem um valor para responder, né? Ela recebe uma nota fechada. Então, eu tenho que estar dentro desse orçamento. Então, o paciente pode pedir alguma coisa que, eu não tenho. Nessa situação, não se existe um cartão corporativo. Não tem. É o fornecedor, o que eu consigo com o meu fornecedor, e se estiver dentro do valor e dentro do meu orçamento. Então, eu vou pedir, o paciente vai pedir, eu vou descer isso para minha gerência, para minha produção. Olha, o paciente pediu X, sei lá, um prato X. Eu tenho os ingredientes para produzir esse prato dentro da cozinha? Não tenho, porque hoje a gente está na semana de cardápio, que eu não tenho nada que eu consiga movimentar de alimento, de produto, para conseguir produzir essa refeição que ele pediu, esse prato diferenciado que ele pediu. Tá, então a gente não consegue comprar. Então eu vou ligar para o meu fornecedor. Eu tenho margem para ligar? Eu tenho margem. Vamos pensar num lado positivo aí. Eu tenho margem para ligar para o meu fornecedor. Liguei para o meu fornecedor. Olha, eu só consigo te entregar em 3 dias. Será que o paciente ainda está lá em 3 dias? Como é que fica essa solicitação do meu paciente que só vai chegar em 3 dias? Ele tem uma previsão de alta? Eu consigo avaliar isso? Não, dá para esperar, porque ele não tem previsão de alta. Então, eu vou subir, vou conversar gentilmente com o meu paciente, falar, olha, a gente não consegue, né? O senhor não quer uma outra coisa? Vamos tentar mudar, vamos tentar entender. Não, eu quero isso. Então, infelizmente, a gente vai programar, sei lá, pedido numa segunda, eu vou programar isso para sexta-feira só, porque a gente precisa ter tempo hábil para receber os produtos e conseguir fazer o que o senhor quer. Tem que conversar muito com o paciente, muito. Quando a gente fala também em questão de time, é um salário um pouco mais baixo. Normalmente é o salário comum do mercado, né? Um salário mais comum. E aí a gente tem uma questão seguinte: faltou um funcionário.
Tá dentro do meu orçamento eu pagar a hora extra para o outro colega vir cobrir? Tá dentro do meu orçamento eu chamar uma cooperativa para o meu outro colega vir cobrir? Ah, não tá dentro do meu orçamento, eu não consigo. Mas se eu não entregar o meu serviço que está em contrato com o meu cliente, eu vou tomar uma multa. O que é mais caro? A multa ou eu pagar uma extra e ficar com um certo prejuízo esse mês? É muito amarrado esse tipo de contrato. Porque a gente fica ali preso, né? Se eu não tiver orçamento, se eu não tiver margem, normalmente a gente não tem, a gente trabalha muito justo. As chances de eu ter uma entrega negativa em valores para a empresa pode ser grande se eu não gerenciar bem o meu time, a minha equipe. E isso impacta lá na ponta. Porque se falta copeira, se falta nutricionista, o paciente sente. Se falta cozinheiro, se falta alguém na cozinha, o pessoal sente, porque precisa mudar o cardápio para ficar mais fácil, porque eu estou com um time reduzido para produzir, não precisa. O pessoal sente. O meu cliente percebeu que eu tive uma ausência, foi uma coisa muito impactante. Eu pago multa. Né? Ele vai aplicar uma multa porque eu não cumpri com o meu contrato. Meu contrato eram 10 funcionários, no dia eu tinha 7. Eu tive 3 faltas, 3 atestados, que seja. Né? A gente sabe que a gente está suscetível a isso. Nós somos humanos, seres humanos, estamos suscetíveis a isso. E aí isso impacta em custo. Tudo impacta em custo. Então, a ponta que o paciente percebe, a ponta que a diretoria percebe, a gente tem um descontentamento, e isso pode impactar numa possibilidade de renovação desse contrato. Então, é um contrato muito amarrado e muito justo, muito difícil de trabalhar. Quando eu falo em mandato, que é uma outra modalidade dentro da concessão, como é que funciona? A gente fala que é um modelo meio misto. Eu tenho os funcionários terceirizados. Então, toda mão de obra é terceirizada por uma empresa terceira. Porém, todos os insumos são comprados pelo hospital. Nayara, o que isso significa? Isso significa que eu tenho um pouquinho mais de flexibilidade, porém, a gente tem uma nutricionista do hospital mais presente para avaliar tudo o que acontece. Então, o meu paciente pediu, voltando mais uma vez no paciente, meu paciente pediu um prato X. Eu não tenho dentro do meu cardápio. Eu vou bater lá na porta da minha cliente, falar: oi, tudo bem? Olha, o meu paciente pediu um prato X, a gente não tem os itens aí no estoque. Ele está com muita vontade, eu já conversei, a gente consegue para hoje à noite? Normalmente a gente passa as visitas cedo no paciente. A gente consegue para hoje para o jantar? Eu vou ver com o fornecedor. O fornecedor não me atende? Eu posso verificar com o cartão corporativo. Normalmente no mandato existe sim um cartão corporativo, né? Faltou funcionário, eu tive 2, 3 faltas, ou eu tô com 2, 3 atestados de 4, 5 dias. Eu sei que o time vai estar desfalcado. Então, nós vamos sentar com essa nutricionista que responde ao hospital e que toma conta do nosso serviço quanto mão de obra e vamos avaliar. Eu posso contratar uma hora extra? Não, a gente vai ajustar o funcionário, conversar, vai fazer um banco de hora. Não, olha, a gente teve 4 faltas. Não, eu não vou pedir 4 extras, mas eu posso pedir 2. É um pouco mais flexível, porque eu tenho um orçamento um pouco melhor, porque o meu orçamento fixo normalmente é de mão de obra, porque está terceirizado apenas a mão de obra. Não que ele é tão aberto como o de autogestão, não tenho tantas vezes o padrão da autogestão, né? Mas eu tenho um padrão mais mais tranquilo, eu consigo trabalhar com diversas marcas, eu não tenho tantas exigências. Eu tenho que cumprir um cardápio. Às vezes é um cardápio um pouco melhor do que normalmente se é no preço fixo. Mas eu tenho um cardápio que não necessariamente precisa de exigências de marcas ou de fornecedores exclusivos, né? Então é um pouco mais flexível nesse ponto. E aí o time consegue trabalhar um pouco melhor. Então, é um time que tem uma remuneração um pouco mais baixa, porque ele é terceiro dentro de uma empresa, que os insumos são comprados por essa empresa, né? Então, eu tenho os insumos numa logística de autogestão, então é feito pelo hospital toda a compra de insumos,
mas a mão de obra é feita por uma empresa terceira, então eu tenho um pouco dos dois. Isso também é um contrato de concessão, porque a terceira responde, né, para o hospital. Então, se a gente não tem uma... A gente não pode ter desperdício de alimento, a gente não pode ter uso indevido de alimento, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque o alimento é comprado pelo hospital, né? A gente presta as contas ao hospital do que a gente usa deles, né? Então, eles compraram para mim 10 quilos de arroz para servir, um chute bem aleatório, para servir 250 refeições. Ai, mas 10 quilos de arroz a gente serviu só 180. Não, tem alguma coisa errada. O nosso cálculo é para 250. Eu preciso rever alguma coisa na produção. Vamos conversar. O cozinheiro tem que trocar, é o oficial que está fazendo errado, onde está o desperdício? É na porção que estão colocando, que está muito errada, né? Está indo mais arroz para o paciente do que ele precisa. Como é que funciona, né? Então, a gente precisa avaliar vários processos e várias coisas nessa situação, em tudo isso. Como é que tudo isso funciona, né? Então, o que é muito importante, gente, independente do tipo de contrato, eu preciso valorizar o meu time, capacitar o meu time, para que eles trabalhem sempre em prol de um atendimento exemplar para o meu paciente. Por quê? Independente se é uma autogestão ou se é uma concessão, seja ela preço fixo ou seja ela mandato, dinheiro não dá em árvore, independente de qual seja o tipo de contrato. Então, o que eu tenho que ter com o meu time? Uma organização muito boa. O meu time tem que entender qual que é a rotina dele, quais que são as tarefas dele e o que ele precisa cumprir dentro da carga horária dele. E é muito importante também que a gente seja criativo, né? Então, meu paciente pediu A, eu não tenho A para oferecer, mas eu tenho B para oferecer para ele. Eu tenho uma coisa similar, parecida. Eu preciso atender o meu paciente. Vamos supor que seja um contrato de autogestão, mas ainda assim eu fui no mercado que aqui próximo não tem, o fornecedor não tinha, eu não consigo para hoje. Eu preciso dar um jeito. Vamos conversar com esse meu paciente. Não tem uma outra coisa que ele queira? Não tem uma outra coisa que eu consiga? O que a gente pode avaliar, né? O que isso impacta para ele? Porque comida é conforto. Comida sempre vai ser conforto. E ainda mais um hospital. Então, por todos os lugares que eu passei, a gente tem que tentar fazer o paciente se sentir melhor. E é sempre a comida. Então, a gente vai entrar... hoje eu sei que o fulano tá querendo... Eu vou gastar um tempo maior naquela visita, naquele quarto. Você não tá, se for preciso. Eu vou conversar com ele. Olha, eu não consigo isso que o senhor quer. O que a gente pode fazer? Tem alguma outra coisa? Vamos mudar, vamos pensar. E ali você vai conversando com o paciente, ou às vezes com o acompanhante que também está junto, tentando extrair alguma informação que te facilite mudar o que ele tinha pedido anteriormente. Vamos ser criativo, né? Ele pediu para mim um milkshake. Mas ele não pode, por conta disso, daquilo outro. Não consigo. Porque é sorvete. Eu vou comprar um pote de sorvete, fazer um milkshake para esse colaborador, para esse paciente, né? Como assim? Sei lá. Ele não tá tomando um suplemento? Não posso congelar um leite, uma porção de leite? Eu não posso pegar alguma outra coisa para fazer esse milkshake para ele, né? Vamos pensar em alternativas, né? Pensar o que a gente consegue fazer para melhorar a situação desse paciente, né? E se reinventar. Todos os dias nós temos que nos reinventar. É muito importante isso, né? Às vezes o jeito que eu falo com o paciente A não é o jeito que eu vou falar com o paciente B. Porque o paciente A é mais jovem, o paciente B é mais idoso. O paciente A tem uma cultura diferente que o paciente B. São gerações diferentes, são formas diferentes. A gente precisa entender, a gente precisa se reinventar. Então, aqui eu vou dar um bom dia mais animado, aqui eu vou dar um bom dia mais formal. Aqui eu sei que com esse paciente eu posso ser mais leve, mais solta. Ele é animado, ele gosta disso. O outro paciente eu sei que eu tenho que ser um pouco mais sucinta, tem que ser mais, né, tranquila, calma no modo de falar. E isso traz uma tranquilidade para o paciente, o jeito que você trata o seu paciente traz uma segurança. Essa segurança traz uma confiança e ele vai se sentir livre e aberto
para pedir para você uma coisa que traga conforto para ele. E você vai levar isso lá para a sua produção, avaliar junto com o seu time, independente de qual seja o seu contrato, para ver como você consegue atender ele. É muito importante, sempre vai ser muito importante, que o nosso paciente saia satisfeito, que o nosso time esteja feliz para atender esse paciente esteja satisfeito. Claro que existem intercorrências, existem problemas, existem N situações. Ninguém é feliz todos os dias, ninguém está satisfeito todos os dias. Mas o que a gente não pode deixar é que isso traga impacto, e impactos grandes para dentro da nossa rotina, para dentro do nosso ambiente de trabalho, que isso traga um impacto grande para o meu contrato. Um exemplo bem real. Aquele dia eu acordei de mau humor, entrei no quarto do paciente, falei de qualquer jeito, saí, enfim. Fui embora. Tava nem aí porque ele queria saber. Fui lá, fiz o meu serviço, avaliei, medi, mostrei o cardápio, ajustei e fui embora. E o paciente se sentiu ofendido pelo modo que ele foi tratado. Às vezes você não foi mal educado, mas o jeito que você falou, ele também não estava muito bom, já estava muito contente, achou que não foi legal e não gostou. E abriu uma reclamação que chegou na diretoria, a diretoria desceu e decidiu aplicar uma multa na empresa por conta dessa insatisfação. Porque os pacientes não podem ficar insatisfeitos, a gente tem metas a cumprir, a gente tem N indicadores para entregar, e isso impacta, esse tipo de reclamação impacta diretamente nos nossos indicadores. Se a gente tem uma nota baixa, a gente toma multa. Então, num contrato de concessão, de concessionária com a empresa, isso impacta no custo, lá no final do custo, no meu tipo de contrato. Se é um contrato de preço fixo, pior ainda. Motivos para multa, olha que ruim. Se é um contrato de mandato, às vezes eu consigo mexer isso de uma outra forma. Se é um contrato de autogestão, a gente trabalha dentro da própria time, a empresa, não tem multa para ninguém, porque é o meu time, é os meus funcionários, eu vou ver se eu vou trocar, se eu não vou. Troca, não quero mais. Muda, que não é a primeira vez que ainda trabalho, troca, não quero mais esse funcionário. Se é um contrato de preço fixo, fico mais amarrado. Eu não posso mandar esse funcionário embora esse mês, eu já mandei um outro, né? Um exemplo. A minha cota é um funcionário por mês. Mais de um impacta no meu custo final, não pode. Você vai segurar esse cara por mais, sei lá, 20, 15 dias para esperar virar um mês e torcer e rezar para não ter mais nenhuma reclamação, para você não ter mais uma multa para impactar lá no seu bolso. Não, é um contrato de mandato. Eu só posso mandar um funcionário embora por mês. Esse mês eu já mandei o funcionário que eu tinha que mandar embora, então não posso mandar outro. O cliente vai sentar, vai avaliar junto com você e vai ver o que vale mais a pena. Não, esse mês a gente vai passar do nosso orçamento, nós vamos mandar outro embora, vamos trocar esse funcionário. Mas vamos ter a satisfação do nosso paciente mais benquista, mais bem avaliada. Eu vou receber melhores notas. Então, a prioridade é a troca do funcionário, mesmo que isso impacte no meu custo. Então, os modelos de contrato impactam em tudo, em todos os setores, desde a compra de insumos de alimentos, desde a produção de alimentos, então a qualidade do que eu vou comprar, as marcas que eu vou trabalhar, o tipo de cardápio que eu vou usar, se é um cardápio mais refinado ou não, e também na minha mão de obra. Se eu contrato um melhor, com um currículo melhor, se eu contrato com preço de mercado, se eu posso mandar embora a qualquer hora, se eu não posso. Tudo isso vai impactar no meu tipo de contrato e tudo isso vai refletir no meu paciente, porque é ele que avalia o serviço que o hospital oferece. E a gente acha que não, mas tudo chega lá na ponta. Tudo, se a cozinha está um caos, a refeição pode sair, a cozinha vai ter um caos, mas o paciente vai perceber. E é um direito dele reclamar. E a reclamação volta. E isso impacta, e assim a gente vai caminhando e vai andando. Então, é essencial que a gente tenha uma organização dentro do time, que o time seja criativo para lidar com N situações e que a gente sempre se reinvente para que as coisas funcionem e fluam da melhor maneira. Eu espero que todos tenham gostado e eu fico à disposição.
Oi. Oi. Nossa, você falando me lembra minha época de nutrição dentro das UANs, né? A vida inteira eu trabalhei dentro de UAN. Só quando eu vim embora para Lins, né, em 2016, que eu só fiquei na faculdade, né, como professora coordenadora, né, agora. Mas eu sempre dei aula e gerenciei empresas de nutrição. Nossa, e é a nossa realidade, né, que você falou, seja em hospital, seja numa UAN, né, De uma de indústria. empresa, é assim, Exatamente. né? Nós temos que nos reinventar a todo momento. Essa organização é super importante. Dentro dessa organização, né? A nutricionista, um ponto essencial, que você vai concordar comigo, é ter os seus per capitas definidos, porque isso no preço fixo, principalmente, se a nutricionista ela não trabalha ficha técnica, per capita, a organização não chega. Não chega. Então, quando eu falo isso, né, às vezes eles saem para estágio e falam, professora, mas esse negócio, ninguém faz isso daí. Falei, bom, tudo depende né? Cada um tem um jeito de trabalhar, mas você vai ver que a nutricionista, quando ela tem esse pensamento da ficha técnica, do per capita, ela consegue uma organização, ela consegue ter seu preço controlado, porque sem você saber um per capita, você não, né? Isso impacta. Onde vai parar seu preço? Isso impacta em cardápio, né? Porque, um exemplo, o fornecedor não entregou a mercadoria A, mas eu sei que a B tem a preparação B tem um per capita muito similar ao que eu precisava, que não veio, eu consigo trocar, eu consigo ajustar. Se você domina o seu per capita, as coisas funcionam muito melhores, né? Porque você sabe o que você pode trocar quando não tem uma entrega, quando alguma coisa dá errado, uma receita não funciona, você consegue saber e trabalhar muito bem com o que você tem dentro do seu estoque, vendo e dominando o seu per capita. É essencial. E nós somos cobradas por custo. É o que eu falo. Você só vai ter qualidade quando você souber, né, manter o seu custo no padrão que é pedido, seja em autogestão, seja em mandato. Porque mesmo o mandato, você tem um patamar que você pode gastar, né? Exatamente. A gente, independente do modelo de contrato, tem um orçamento. Existe um orçamento. Existe um orçamento. A diferença é que um vai ser maior e outro vai ser menor. Mas a gente sempre tem um orçamento a responder. Sempre você vai ser cobrada, que você não pode ser livre, né? Porque para todo setor tem a sua parcela de custo. Exatamente. Né? Tudo então, isso é importante. Né? Então, exatamente isso. E uma coisa que eu falo que também é muito importante, assim como a nutricionista de produção domina a produção, a nutricionista clínica, aquela que está lá no paciente, ela precisa entender como é que a produção dela funciona. Porque ela não pode subir e prometer para o paciente que ela vai oferecer uma lasanha para ele se eu não tenho as coisas dentro da cozinha. Não dá, gente. Você precisa entender que para fazer uma lasanha eu tenho que ter a massa, eu tenho que ter os insumos, leva um tempo a produzir. Então, você não pode passar a visita 9 horas da manhã e prometer para o paciente que vai chegar uma lasanha meio-dia. Isso não acontece, gente. Não dá. Essa comunicação é importante. É essencial. Né? A nutricionista clínica precisa entender como é que a cozinha da unidade que ela está funciona, para ela saber o que ela consegue flexibilizar. E conhecer o cardápio do dia é essencial, para ela saber o que ela vai flexibilizar com o paciente que ela está passando visita. Verdade. Então, eu não quero esse cardápio. Olha, mas sei lá, eu tenho um purê aqui na pastosa. O senhor não gosta de um purezinho, em vez de eu mandar essa guarnição que está programada para o dia? Nada fora da curva, já está lá no seu cardápio, você já domina, você já conhece, e você agrada o seu paciente com uma coisa que já está pronta. Você não precisa tirar nada da curva, você não precisa mudar nada dentro do que você já tem. Então, conhecer o seu cardápio, conhecer a sua produção, entender a rotina do dia, o que vai acontecer hoje dentro da minha cozinha, é facilitar as coisas para o seu paciente e evitar custos extras, com solicitações que tem que comprar, tem que sair, tem que ir atrás. Não precisa, eu agrado com o que já está ali. É mais fácil, é melhor para o meu paciente.
E essa é a nossa realidade, né? Exatamente. O trabalho da nutricionista é de suma importância, seja qual área, né? Exatamente. Então, é importante nós termos essa visão, né? Aqui no caso do contrato, né? Os tipos, como que é o nosso trabalho, entender. Mas esse trabalho nosso, né? Todo por trás de tudo é importante, né? Uhum. Esse conhecimento do alimento, né? Quando Sim. a gente fala se reinventar, é importante que nós saibamos, seja qual área, a clínica ou da UAN, eu tenho que entender desse processamento até para tomar uma atitude, né? A da clínica chegar e falar, não, hoje é uma batata, mas ela não quer a batata, pode ser o purê. Então, ela entende do processamento, ela conhece o cardápio, conhece as particularidades desse paciente que quer uma alteração e está tudo bem, né? Não saiu do que estava programado e consegue cumprir o seu papel. Sim, exatamente. Uhum. É importante, porque isso vai impactar no custo. Sim. E o custo impacta no contrato, seja ele qual for. Né? Qualquer contrato trabalha com custo, né? Qualquer um. Já falei, foi como eu brinquei aí no meio da apresentação. O dinheiro não dá em árvore, galera. Né? É importante. Verdade. Custo, seja ele qual for, se é um pouco mais alto, se é um pouco menor. É importante seguir o custo. O contrato está ali para isso. A gestão do serviço de nutrição, o gerenciamento do serviço de nutrição é feito em cima de um orçamento. Sim. Então, nós vamos gerenciar, independente de qual forma de contrato, em cima de um orçamento. É muito importante. Então, eu agradeço. Eu acho que os alunos, quem estiver participando do nosso congresso, né, é um conhecimento aí muito importante, né, dessa parte nossa, né, aí de vida profissional. Então, tenho certeza que vão colocar isso, né, pensar um pouquinho mais para a vida profissional aí. E em nome do Unisalesiano, né, agradecemos a sua participação. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu agradeço o convite, agradeço muito ao Unisalesiano, me sinto honrada pelo convite em participar do terceiro congresso e fico à disposição para o que for necessário. Vocês levam conhecimento e isso é essencial sempre.